Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. Aqueles que estão chegando pela primeira vez também, que possam se sentir bem, sentir as energias da casa, que vocês possam obter tudo isso, para que vocês consigam aí entender um pouquinho do que é a Casa Recomeço. Mas vamos lá, como todo mês, toda semana, toda segunda, a gente faz o estudo do Médico Jesus, é esse livrinho aqui, que foi editado por José Carlos de Luca, e que vem de Bezerra de Menezes. Já estamos chegando quase no finalzinho dele já, Mas é um livro, que é um livro de cabeceira, a gente até recomenda para quando a gente está num momento difícil, é gostoso a gente pegar e reagir às nossas dificuldades. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje, o livro todo a gente veio falar de como evitar as doenças. Hoje, olha o título, Receita para ficar doente. Mas tem um entendimento, tem tudo um estudo por trás disso. Então vamos lá. Cuide bem do seu cachorro, do seu cavalo, seu carro, mas negligencie o seu corpo. Ele está fazendo aqui uma condição para a gente repensar. A Bíblia diz que seu corpo é o templo do Espírito Santo. E contrariar a Bíblia é sempre um caminho direto aos problemas. Então vamos ver. Não dê atenção ao seu corpo. Não dê. Coma muita porcaria. Olha, aqueles que estão chegando agora, não se assuste, que no final a gente vai entender tudo isso. Tome drogas. Beba bastante. Esse é a primeira receita. Não dê atenção ao corpo, coma muita porcaria, tome drogas e beba bastante. E aí vem, segundo, aqui já diz tudo, não dê atenção ao seu corpo, quer dizer, ele vai, que o corpo que se lasque, que deixe ele lá e vamos cuidar das mazelas que a gente tem, os vícios, como beber, cuidar do carro, cuidar das coisas. A gente às vezes dá mais valor para um bem material, do que para a própria saúde. Então ele está aí ensinando receita para ficar doente. 2, cultive a sensação de que sua vida não tem sentido e nem valor. Ai, meu irmão. Mas ele está chamando a atenção da gente mesmo, está dando um belo de um puxão. Cultive isso, não dê sentido aí pro seu, nem valor para a sua vida. Ela tem o seu caminho próprio, não tem? A gente está aqui, está seguindo o caminho, não é nada, não é? Faça coisas de que não goste e evite fazer o que realmente deseja. Faça coisas que não gosta e evite fazer o que realmente deseja. Uma viagem, não é gostoso? Fazer uma pescaria, sei lá, algo que não faça isso. Isso vai fazer mal. Faça as coisas que a gente não pode fazer. 4. Seja rancoroso e supersticioso, principalmente em relação a si mesmo. Será que a gente faz isso conosco? Ou não? Eu acho que faz sim. Não está tão. Ele está aqui dizendo que não está, não. Quantas vezes a gente se pega rancoroso, com ódio, com raiva, o rancoroso. Então a gente, é uma receita ótima para a gente, ficar acamado. Culpe os outros de todos os seus problemas.
culpe os outros. Eu estou doente por causa do outro lá que, né? Ele que me fez ficar doente. Eu fui atrás dele, eu fiquei amigo dele, ele me ensinou tudo coisa errada. Aí eu fiquei doente. Enche a cabeça de quadros pavorosos e depois fique obcecado com eles. Enche a cabeça com filmes de terror, com quadros pavorosos, com situações né? Com aquelas informações televisivas, os repórteres, né? Que dá aquelas notícias ruins, e depois você fica ali, ai meu Deus, o que vai acontecer? A gente cai em depressão. Assiste um filme de terror. Eu, quando assistia, eu não conseguia dormir à noite, nem hoje eu consigo, eu passo mal. Aquilo grava na mente da gente. E aí, para que assistir aquele filme? Você passa ali 2 horas com aquela tensão toda. Mas é bom, gente. Aí, ó, isso é uma receita para a gente ficar doente. É gostoso. Existem pessoas que gostam do filme de terror e não sente problema nenhum, cada um, né? Mas não só o filme, mas tem aquela, né, revista, tem jornais que começam com notícias ruins do começo até o finalzinho da noite, é só notícia ruim. Não tem outra coisa, só coisas ruins. E a gente vai se abastecendo disso, é ótimo. A gente fica assim, né, maravilhado com tanta coisa ruim que nós vamos absorver tudo. A gente fala ao contrário aqui, né, que a gente deveria evitar esse tipo de informação na nossa mente e tal. Mas na atual conjuntura, eu entendo que também é difícil você ficar totalmente isolado. Não dá para você não ouvir um rádio, não ver uma televisão, não ver um jornal, uma revista. Ou mesmo alguém comentando para você algum assunto. Mas nós não podemos nos envolver, nós não podemos fazer com que aquele assunto nos coloque para baixo. Então, se eu não quero ouvir alguma coisa que acha que não... Então não ouça, não veja, evite. Agora, estar a par do que está acontecendo no mundo, também a gente não pode viver num mundo, né, sem informação. Mas aqueles que querem uma receita para ficar doente, é só começar a assistir desde as 8 da manhã até a noite, vai se sentir muito bem. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. Nossa Senhora. Um casamento, um namoro, né? Evite ao máximo. Não deixe que isso tome conta da gente. Fuja de qualquer coisa que se pareça com senso de humor. Se alguém está leve, tá, sai fora. Quem chegou agora, eu não estou doido não, tá? Eu não estou ficando doido aqui não, tá? Eu estou lendo, é a receita para ficar doente, tá? Quem chegou depois, que eu não dá explicação, ele está aqui colocando a receita para nós nos adoecermos, tá bom? Então, se você se deparar com alguém contente, feliz, sai fora. Procure alguém que te ponha para baixo, que seja rancoroso, vai lhe fazer bem. Não expresse seus sentimentos e opiniões. Os outros não vão gostar. Guarde tudo para você. Não deixe. Lógico, não vou expressar meus problemas, colocar os meus problemas para os outros, que não vai adiantar. Mas às vezes uma palavra, dividir uma opinião, comentar um assunto bom, isso ajuda. Você às vezes leva para o trem algo que esteja precisando. Mas se você quer ficar na cama, não comente nada. Guarde tudo para você. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer mais satisfação e alegria. Né? Se eu estou com um carro lá, né, um Fusquinha 66 lá, se eu puder pegar um outro carro, né, não faça isso. Fique com aquele carro até o fim, não mude. Mas o prazer de ter um carro novo, não é materialismo. Veja bem, né? Eu estou colocando aqui uma situação, porque nós vivemos num mundo material, não vivemos? Quem não gosta de ter um carro
bonito, ter uma roupa bem, né? Uma roupa bonita, uma casa bonita. Todos nós gostamos. Isso não é pecado. Faz parte, isso nos faz bem a gente ter, né? O que a gente consegue ali com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. Mas aqui, se você quiser ficar doente, evite tudo isso. Evite. Não faça nada disso. Se tranque no quarto, não pinte a sua casa, não saia, não faça absolutamente nada. Você vai ver que beleza que vai ser. Quero acrescentar à lista mais 2 conselhos de Emmett Fox. Esse Emmett Fox é a pesquisa que ele foi feito, tá, gente? É a base que ele está colocando aqui. Quero acrescentar, então, discuta amplamente suas próprias doenças. Discuta. Veja, faça aquela, né? Quem é mais doente? Eu ou você? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no meu calo. Ah, mas o seu calo não dói como o meu. Escuta bem essas doenças. E se tiver feito uma cirurgia, faça conferências dramáticas sobre ela em todas as oportunidades. Olha que maravilha. Discutir uma cirurgia. Olha, me cortaram daqui até a barriga aqui embaixo. Foi maravilhoso. Fiquei 3 meses internado lá entre a vida e a morte. Uma maravilha isso. Esse que a gente gosta de ouvir, não é? É pra gente... É o caminho da receita para ficar doente. Eu estou repetindo isso para quem está chegando agora, tá? Nunca relaxe. Isso daria ao corpo uma chance de se recuperar. Nunca relaxe. Viva depressivo, nervoso. Não faça isso. Que isso vai fazer com que seu corpo não recupere. Aí tem uma verdade, não tem? Se a gente parar para pensar, a gente não tem hora que não dá para relaxar, concordo. Mas a gente não pode ficar o dia inteiro tenso. Tem que dar um. Mas se a gente quiser ficar doente, é só dar pernas para ir para a gente não se dar bem. Eu tenho certeza que todos esses conselhos são infalíveis para quem deseja ficar rapidamente doente ou jamais se curar, se já estiver enfermo, né? Então, só repetindo, ele vem desde das primeiras lições, nos mostrando, falando o que é que nós precisamos fazer para nos sentirmos bem, o que eu preciso para não deixar, né, para eu não recair, para não entrar em depressão, para não ficar angustiado, tudo aquilo que a gente vem aprendendo a cada lição. E hoje ele inverteu aqui, né, para que a gente pudesse pensar realmente se eu não estou fazendo aquilo que ele está colocando aqui. Se eu realmente não estou, se eu não estou fazendo tudo para eu deixar o meu corpo doentio. O que vocês acharam? Olha, foi rápido hoje, né? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, nossa palestrante. Você sabe que eu sempre fico preparado, né? Se faltar, eu já estou preparado aqui. Mas, bem-vinda. O que vocês acharam disso? Você acha que a gente corre o risco, ou a gente tem esses deslizes na vida da gente intensificar as doenças, mais ainda do que a gente pode e deseja? Né? Tem um serzinho que está incomodando a todos, mas ele já vai embora. Daqui a pouco ele vai embora. Estamos no meio das árvores, né? Não tem como evitar aí o convívio com eles, né? Mas enfim, o que ele quis nos chamar a atenção aqui realmente é aquilo que a gente não é para fazer, né? É aquilo que a gente tem que evitar para não se deixar, para não fazer com que o nosso corpo físico doeça. Ou seja, tomarmos o devido cuidado. Quando nós nos encontrarmos, nos deparando com alguma dessas situações que ele colocou aqui, né?
das receitas para nós ficarmos doentes, que a gente saiba sair desta situação. Porque são armadilhas que a gente cai, não tem jeito. Nós estamos aprendendo de todos os jeitos, através, às vezes, da doença, estamos aprendendo com os problemas que nós estamos sendo abatidos, a nos tratar. O mal é o remédio. Não é isso que a gente aprendeu já aqui? O mal não é o remédio? Então, quando nós estivermos em momentos parecidos, que nós possamos, né, reagir, não dê mais pano para que aquele problema se agrave e se estenda. Quando a gente estiver depressivo, estiver numa situação, peça ajuda. Leia um livro, leia algo que possa te mudar. Evite, né, ficar vendo algum tipo de programa que possa te jogar mais ainda para baixo. Evite, às vezes, pessoas negativas que te colocam, só tem problemas, né? Que a gente fala aqui, né? A gente tem que evitar, porque às vezes nós mesmos somos essas pessoas negativas. Nós mesmos acabamos sendo esse tipo de pessoa. Então nós temos que nos vigiar para não ser esse tipo de indesejável de pessoa, de colocarmos para outras os nossos problemas pessoais, valorizar a nossa doença, porque não vai melhorar em nada aqui. Muito pelo contrário. Quando eu intensifico, quando eu potencializo, qualquer que seja a gravidade do meu problema, eu vou colocar isso mais ainda acima do que já está. Então, que a gente, né, reaja, que nós possamos entender, né, esse tipo de situação e mudar, evitar. Vamos cair, estamos passando um determinado problema? Vamos lembrar lá do livrinho do médico Jesus. Ele nos trouxe tantas instruções, tantas lições, que não é possível que nós não tenhamos guardado aí pelo menos uns 30% das lições, que nos fortalecem, nos dá aquela potência de encararmos todas as nossas dificuldades. Não nos deixa cair nas armadilhas, né, de uma síndrome do pânico, até mesmo, gente, a gente tem ouvido hoje, infelizmente, uma coisa que tem até choca os jovens hoje, infelizmente, estão aí tendo um índice grande de querer aí se suicidar, de suicídio, gente. Isso é terrível, isso. Porque a gente percebe que esses espíritos que chegaram agora são espíritos mais sensíveis. Eles não estão aguentando o que nós tivemos ou de passado ou agora, e caem no bendito caem nas drogas, né? Vão buscar as drogas, bebidas que estão muito fáceis hoje. Então que a gente possa, né, tomar e vigiar mais os nossos jovens, principalmente aí na internet, com, eu vou dizer assim, o lixo que deve estar lá vendo, que a gente nem às vezes conhece, o que eles estão tendo na internet. Nós pais, né? Às vezes se trancam no quarto o dia inteiro. O que você está fazendo? Não, estou aqui na internet. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Tá? Então nós precisamos vigiar muito para que essa situação que está em trânsito, o planeta está em trânsito, nós estamos vivenciando momentos difíceis para que possamos colher futuramente. Não é assim? Quando nós temos que reformar a nossa casa, nós temos que fazer o quê? Quebrar. E é o que está acontecendo com o nosso planeta agora. Ele está meio que quebrado. E olha, não é só o Brasil. Se nós formos olhar, estender os nossos olhares, é o mundo, é o planeta. Né? Estados Unidos, até com um problema lá de guerra civil, guerra interna, brigas. Né? Então isso está muito crítico no planeta, e nós precisamos fazer algo. É o bem contra o mal. Né? Então nós temos que aprender a fazer o quê? Combater o mal. Combater as ideias, os pensamentos. Eles estão aí? Estão. Estão nos jornais, nas revistas? Estão. Mas nós precisamos evitar, nós precisamos tomar cuidado. Se a gente puder ajudar alguém, né, que esteja ali
que a gente possa indicar um caminho, uma religião. A religião é importante, não importa qual seja, não importa. Nós, kardecistas, não somos os pais da verdade, de forma alguma. Temos que aprender muito, muito mesmo. Então, se a pessoa está ali, ela tem uma tendência ao catolicismo, seja católico, mas mostre que ali vai conseguir, vai estar tentando, né, alguém, um padre, um pastor, vai querer tirar ele desse caminho, tá certo? Nós temos recursos, né, pequenos, mas uma palavra amiga que a gente possa dar daquilo que a gente vem aprendendo ajuda muito. E não vamos, né, intensificar mais do que já está. Então, orar pelo planeta, orar, né, a oração, ela está sendo uma das ferramentas mais poderosas para nós. O que nós podemos fazer materialmente? Pouco, né, em termos de mundo, mas em termos de mensagem, em termos de pensamentos, muita coisa. Porque através das nossas orações, quando nós nos ligamos com Jesus, com Deus, nós alcançamos vibrações que irradiam ao planeta. E isso modifica, transforma. Tá bom? Então, se a lição, a receita para ficar doente, né? Para quem chegou agora, dê uma lidinha, né? Ou quiser depois, a gente pode até conversar mais um pouco sobre isso. Está no Médico Jesus, do nosso querido José Carlos de Luca. Tá bom? E eu vou. A nossa palestrante já está aí, então vamos lá, então. Vamos encerrar esta primeira parte. Só reconfirmando essa pré-palestra, né? Nós aqui fazemos isso todas as segundas e as quartas-feiras. A gente pega um livro que seja importante, que nos traga aí algo de bom, para a gente repensar também, né? Nessa meia horinha que antecede a palestra, eu acho que é útil para todos nós. E vamos lá. Estamos mais uma vez aqui agora informando a nossa posição. Nós somos do grupo, né, da Casa Recomeço. Estamos aqui em São Bernardo, no bairro de Jordanópolis. Por quê? Estamos transmitindo também por internet o que está sendo, e a palestra vai ser colocada e fica gravada no Face e no Instagram. É isso? Isso aí. Então, aqueles que quiserem depois rever a palestra, ela está sendo ao vivo, né? Sempre temos aí algumas pessoas que já participam, né? A gente está um pouquinho adiantado, mas só como orientação também, né? Para que a gente possa levar um pouquinho dos estudos, levar um pouquinho daquilo que a gente pratica na casa para aqueles que não têm oportunidade de estar aqui. Talvez nem todos consigam, estão distantes, e até quando nós começamos aqui, havia muitas pessoas da Austrália nos assistindo, de outros países, que como na época da pandemia, muitas casas fecharam e não deram continuidade. Então nós alcançamos, né, até países bem longínquos aí. Então para nós foi assim, algo até que ficamos surpresos com o tamanho da repercussão. Então nós continuamos esse trabalho de transmitir também pela internet. Nós já não fazemos mais todas aquelas solicitamos, porque está tudo aqui na televisão, o que a casa faz, os tratamentos, o que a gente precisa, né? Como a forma que nós trabalhamos. A gente pede muita ajuda, porque também nós aqui somos todos aqui, a gente participa da casa, então tem as despesas, tem um aluguel, tem a luz, tem faxineira, tem um monte de coisa. E é tudo por doação. A gente tem o bazar, que ajuda muito a nossa casa, né? É uma forma que nos ajuda bastante. Então a gente recebe, né, de graça, e colocamos os preços bem acessíveis a todos. Aqueles que puderem nos ajudar trazendo, né, algum tipo de roupa, que seja, a gente não tem como
nós não temos condições de costurar aqui, né, de tratar a roupa. Então, se puder vir limpa, né, para que outra pessoa possa usar, do jeito que vem a gente coloca ali para venda, né? E a gente também, eu gostaria também de intensificar um pouquinho só isso. Nós hoje temos 30 famílias que nós estamos ajudando mensalmente, né? São famílias cadastradas que nós nos propusemos, nós, a diretoria, com a ajuda de todos vocês, e tivemos o ano passado, né, o respaldo muito positivo de todos, que nos ajudaram, que nos deram todo o respaldo, e nós conseguimos alcançar os objetivos. Dessas 30, todas recebem os mantimentos. Só que às vezes falta ali um ou outro produto. E é isso que a gente pode, eu gostaria até de pedir a vocês, se pudessem nos ajudar, com alguns itens que às vezes faltam. Então, às vezes falta café, a farinha de trigo, o leite em pó para as crianças falta bastante, o arroz, o fubá, o molho de tomate e bolacha. Porque dessas famílias tem muita criança, né? Então, tem muita criançada aí e às vezes só arroz, feijão não é o que às vezes uma criança está querendo, né? Mas é o que a gente tem, é aquilo que a gente consegue dar. Mas se todos nós nos unirmos, ajudarmos, né, a gente alcança aí os objetivos. É o mínimo que a gente possa fazer. Temos o nosso trabalho espiritual, que é aquele que a gente está aqui, e o mínimo, que é esse trabalho social, que é ínfimo, né, diante de muitos que aí se apresentam para fazer a caridade. Mas a gente faz de acordo com as nossas possibilidades, e é o que a gente tem hoje. Quem sabe, futuramente. Eu, numa certa oportunidade, eu sonhei aqui, e até comentei com vocês, né, de nós formarmos aqui uma sala para as crianças. Enquanto a gente está aqui, né, falando do Evangelho, as crianças poderiam também estar estudando o Evangelho para crianças, que tem também. Mas ainda a gente não conseguiu aí um tarefeiro que pudesse nos ajudar nesse sentido. Vai chegar, no seu devido momento, eu tenho certeza que irá. E a gente pode acolher melhor as crianças, né? Tem uma sala, a gente tem uma sala grande, que pode, na hora, né, chegar às 7h30, 8 horas, aí no final elas descem, tomam um passe, e acredito que aproveitam mais e os pais fiquem mais tranquilos. Mas vamos chegar lá, né? Nós vamos conseguir isso, com certeza. A gente já está colocando no universo e nós vamos conseguir, né? Chegamos até aqui. E é isso, gente. Então vamos lá. Obrigado por me ouvirem, obrigado por terem aí, né, escutado um pouquinho as nossas necessidades, mas agora vamos cuidar de nós mesmos, tá certo? Então eu os convido para que a gente possa, nesse instante, fazer um acolhimento pessoal, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, fazendo com que o nosso próprio corpo fique relaxado, né? Relaxando os músculos da face, do ombro, das pernas, para que nós possamos estar abertos e aptos a receber dos nossos irmãos de luz aquilo que aqui viemos buscar. E é um instante muito gostoso, onde a gente faz um colóquio amoroso com Jesus, com o nosso Pai, de agradecimento por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, para que possamos dar continuidade àquilo que viemos buscar. E é um momento muito pessoal, como foi dito. É um momento onde nós, através da nossa intimidade, pedir a esses irmãos de luz, pedir saúde, pedir por alguém que esteja necessitando, que esteja em lugar distante, mas agora entre nós só. Pedir por mim, pela minha saúde pessoal, pedir pelo meu estar, pedir para que eu consiga alcançar os meus objetivos pessoais e espirituais, me fortalecendo para que eu possa ter forças suficientes para superar estas dificuldades. Pedir, por que não, por um bom emprego, pedir para que eu vá bem nos meus estudos, na faculdade, na escola,
para que eu alcance os objetivos profissionais, para que eu me torne um profissional futuramente adequado. E a gente pode também, nesse instante, dividir esse sentimento que está nos envolvendo por aqueles que não puderam estar presentes, pelos nossos familiares que aqui não puderam estar também, por um filho, uma filha, um parente, que esta vibração de luz possa chegar a todos esses, que os nossos pensamentos possam alcançar. Vibrar pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, vibrar pela nossa rua, pelo nosso bairro, vibrar pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e, por que não, pelo nosso planeta. Como foi dito, passa um momento de transição e onde, através dos nossos pensamentos positivos, das nossas vibrações positivas, conseguir transformar, conseguir abater aqueles que lutam ainda pela maldade, que lutam pelos pensamentos, que lutam por uma guerra, que transformam a paz em guerra. Mas iremos alcançar esses objetivos com o nosso poder, com as nossas vibrações. E assim, Pai, com muito carinho nós nos ajoelhamos em espírito nesse instante perante a Ti, Jesus, para dizer-te: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho, que a gente possa receber a nossa companheira, que vai fazer aqui a nossa palestra, que nós possamos, ao término da palestra, tomarmos o nosso passe e retornarmos para as nossas casas bem melhores do que aqui chegamos, e que possamos dividir fisicamente um abraço com aqueles que lá estão, transmitindo a eles, toda essa energia aqui recebida. Tá bom? Eu te peço, se você puder fazer um encerramento para mim depois, e vamos lá. Uma boa palestra para todos, e até uma próxima oportunidade. Eu vou desligar. Eu não quis interromper, mas obrigado por me relembrar. Tira atenção, Somente porque são imagens tão lindas, a gente quer ficar olhando, O palestrante aqui falando, ninguém prestando atenção. Uma boa noite. Boa noite novamente, agora de mim para os senhores. A boa noite aí, amigos encarnados e aos desencarnados também. Eu sempre tenho o hábito de agradecer aos amigos mentores espirituais da casa a oportunidade desta tarefa, sempre em nome de Jesus, sempre com a proteção dele, da boa espiritualidade, sobre os desígnios de Deus, Boa noite também ao pessoal aí da internet, no online, que estejamos todos agraciados por essa luz bendita de Jesus, Então, para eles eu agradeço, peço sempre a boa intuição e para cada um de nós sempre um cadinho de tranquilidade, para que os nossos espíritos consigam compreender que nós viemos buscar aqui nesta noite, Então vamos lá. O assunto que nós trataremos hoje é parte do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, e nós vamos tentar trazer aqui, tratarmos os itens 20 e 22. E esse item também faz parte do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 22 e 23. Mas como sempre, eu sou meio rebeldinha, assim, eu gosto sempre de ler um cadinho antes, um cadinho depois, para que a gente consiga entender aí o contexto real da situação, Então, esse capítulo do Evangelho de Mateus é o mesmo onde nós encontramos ali a oração do Pai Nosso.
Bem como aquela parábola que nos alerta, não é? De que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Aí eu peço licença para ler um pedacinho, né, do Evangelho de Mateus, que está assim, abro aspas. Capítulo 6, do versículo 19, e eu vou ali até o 23. Não queirás, é curtinho, não chora não, é curtinho. Não queirás acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os destroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Preparai-vos tesouros no céu, onde não há ferrugem nem traças que o possam destruir, onde não há ladrões que os desenterrem e roubem. Porquanto, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vosso olho, olha só, gente, vosso olho é a lâmpada do vosso corpo. Se vosso olho for simples, todo o vosso corpo será luminoso. Ou seja, do jeitinho que a gente vê a situação, né? Às vezes a gente não chega assim para alguém e fala assim, nossa, como você está linda ou lindo hoje, né? E a pessoa fala assim, ah, são seus olhos, não é? Não fala assim pra gente? Olha só, já começa daí, não é? Aí Mateus fala assim, fala não, ele relata na verdade, né? Mas, se vosso olho for mau, todo o vosso corpo é tenebroso. Então uma coisa está ligada à outra, né? Pensamento, postura, jeitão de agir, não é? Se, pois, a luz que está em vós não for senão trevas, quão grandes não serão estas mesmas trevas? Fecho aspas. Nós vamos, né, no decorrer desse nosso bate-papo, a gente vai elucidando. Então, tudo que a gente vai falando lá na frente, os senhores vão acabar ligando ao que nós acabamos de ler. Então, assim, como várias vezes nós temos dito aqui, Jesus falava para os homens materiais. Para os homens não, né? Para nós, né? Nós estávamos lá também naquela época. E Jesus costumava empregar para nos tocar, né? Falar lá a voz do nosso coração, não é? Falava através de imagens materiais também. Mas aí se nós procurarmos, né? O espírito, o veio real da situação, não é? Nós encontraremos ali o verdadeiro sentido e o alcance também das palavras do Mestre. Então, procedendo assim, nós entenderemos que palavras, né, que constam ali nos versículos que nós acabamos de ler, nós podemos esmiuçar da seguinte forma, que o ensino delas nos aparece, né? Como se Jesus falasse assim para nós: não procureis realizar na terra a vossa felicidade. Aí você vai falar assim, ah, mas pelo amor de Deus, estou aqui para ser infeliz? Eu falo que não. Nós estamos aqui para sermos felizes. Só que nós não sabemos ainda o caminho disso direito, né? Então ele fala assim, não procureis realizar na terra a vossa felicidade, quando isso esteja em oposição à felicidade eterna do vosso espírito, na imensidade. E a gente vai esmiuçar isso aqui legal. Então, aproximarmos-nos, né, assim, cada vez mais de Deus, deve ser o nosso pensamento que esteja ali o tempo todo presidindo, não é, a todos os nossos atos. É fácil nesse mundão nosso? Não é, né? A gente está tão apegadinho ainda à matéria. Para nós é importante, nós somos seres materiais, né? Nós precisamos lá da nossa casa, do nosso carrinho, de um bom ônibus, né? Precisamos de uma roupinha legal para andar por aí, não vamos andar, né, maltrapilho, né? Então, para nós é difícil nós entendermos essa colocação de Jesus, né, dessa questão da humildade, de saber usar os seus pensamentos, usar a sua intenção de felicidade mais voltada para o nosso espírito, né? Porque se fala muito na imensidade, se fala muito no resto do mundo, né? Não só aqui na Terra. Mas é a partir daqui, se nós estamos aqui, é a partir daqui que nós seremos felizes. Nós vamos criando aqui situações que nos
nos entregue de uma forma melhor os nossos espíritos lá na frente. Tá difícil? Não, né? Ah, então tá. Então, para nós avançarmos no sentido dessa aproximação com Deus, é que nós nos encontramos aqui neste mundo, neste planeta, né? Visto que nisto está toda a nossa felicidade, o fim, na verdade, para que nós fomos criados, ou o fim pelo que a Terra foi criada. Vocês conhecem a história de Exilados de Capela? Esse óculos está com lente nova, está difícil de ver a carinha das pessoas, né? Então, Exilados de Capela conta mais ou menos Edgar Armond o destino que alguns seres tiveram em outro planeta chamado de Capela, né? Fazia parte dessa constelação de Capela. E aí alguns espíritos lá, digamos assim, alguns seres, né, lá já não estavam mais de acordo com a forma, digamos assim, mais bonita das pessoas conviverem e viverem, não é? Forma mais bonita não é parte física, eu estou falando a forma mais bonita do espírito, né? Da forma de postura na vida, das ações, das atitudes, das formas de pensamento, né? Bonito desse jeito. Pessoas caridosas, que não tinham tanta maledicência, ainda tinha um malzinho lá, né? O malzinho ainda estava por ali, mas não tanto quanto, por exemplo, nós estamos aqui hoje nesse nosso planeta Terra. Então, o que aconteceu lá com Capela, não é? Foi feita uma limpeza lá. E aqueles espíritos que não estavam mais de acordo com a postura daqueles outros espíritos de mais luz, digamos assim, foram enviados para outros lugares, outras dimensões, outros planetas, inclusive aqui para a Terra, né? Nem todos os que foram expatriados, digamos assim, vieram para cá, mas alguns sim, porque eles poderiam estar ainda reticentes no mal, mas eram pessoas muito inteligentes. E a gente pode tirar a prova disso hoje, por exemplo, a nossa bandidagem, digamos assim, tem algum que usa menos da inteligência? Usa menos da inteligência para a formação do bem, mas para a formação do mal está lá, né? No topo, não é assim? Que a gente vê muito armamento, muito planejamento. A gente viu, não sei se foi esse final de semana, que dia que foi aí, eu vi só ontem à noite, acho que eu vi um pedacinho de uma quadrilha assaltando um caminhão na Via Anchieta, que é um negócio mais projetado, aquilo é um projeto, é um planejamento, né, do que aquilo. Tem os sequestros que a gente presencia aí hoje, não é? É falta de inteligência? Falta de inteligência para trabalhar no bem, porque para o mal eles estão utilizando, né? Então, assim, do mesmo jeito era o pessoal de Capela, muito inteligente, mas não sabiam usar a inteligência para o bem, não é? E por isso que foram, digamos assim, como falaria o outro, excomungados, né? Então, assim, aqui, o nosso fim aqui é que nós viemos para cá, ou reencarnamos novamente nesse planeta Terra, com a intenção de nós nos melhorarmos, tornarmos os nossos espíritos, não o nosso corpo mais bonito, não, é o nosso espírito que precisa se tornar um espírito mais puro, né? Com menos, digamos assim, com menos dureza, menos bruteza, seja um pouco mais maleável, tenha um cadinho mais de jogo de cintura. Não estou falando para sair sambando, não, sambando é só lá em fevereiro, né? Mas a vida é isso, a vida é um samba. Então a gente precisa cantar, ter aquele jogo de cintura, não é? Com a gente não pode esquecer de nós mesmos, né? O Aidar, se não me engano, na hora que eu cheguei, acho que ele estava falando alguma coisa próximo disso. Olhar para si mesmo, né? Aprender quem somos nós. A partir do momento que nós aprendamos quem somos nós conseguimos trabalhar e conviver muito, de uma forma assim, muito boa, muito legal com os outros. Porque quando a gente não se dá bem com os outros, não é porque o outro não é legal. É porque nós que não estamos conhecidos de nós mesmos, não sabemos do nosso limite, não conseguimos empregar
um sentimento legal que tem lá dentro, de boa convivência, de boa vontade. E aí a gente consegue viver, quando a gente coloca isso para fora, nós conseguimos viver de uma forma assim maravilhosa com todo mundo. Da prostituta ao bandido, ao médico, ao espírita, ao evangélico, ao católico, ao budista, ao islamismo, e vai. Porque nós conhecemos a nós mesmos, sabemos nos comportar nas situações, porque o nosso espírito sabe de tudo. Nós, ainda aqui encarnados, é que não conseguimos trabalhar essa nossa espiritualidade a favor de nós mesmos, e aí a favor do outro também. E quando a gente trabalha legal assim, a gente consegue trabalhar para o outro também. É simples assim. Nós aqui complicamos, né? Só que não existe receita. A gente tem que aprender a olhar para si primeiro, né? Então, a nossa felicidade está aqui. Por isso que o planeta foi construído e nós reencarnamos aqui, tivemos essa nova oportunidade, não é? Porque nós acabamos nos transviando lá atrás, não é? Da senda desse caminho que nós deveríamos trilhar do bem, não é? E aí nós precisamos retomar esse caminho novamente, a fim de nós ganharmos a nossa verdadeira pátria, de abrirmos isso daqui, tão linda quanto ela é, e a gente ter olhos para ver isso, né? Então aí nós vamos conseguir chegar de verdade até Jesus, chegarmos também muito próximos de Deus, né? Que veio ali mostrar para nós, Jesus, por exemplo, nos mostrar que o reino dele, não era desse mundo. E ao mesmo tempo, veio nos habilitar, mediante os seus ensinos, para nós entrarmos aí na posse desse patrimônio de luz e bem-aventurança, que Deus reserva para nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 8 que nós estamos vendo hoje, no item 22, Vianney, o cura d'Ars, nos fala lá em Paris de 1863, ele fala assim, abro aspas: quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Quem aqui está em expiação? Não precisa responder. Mas alguns de nós podem estar aqui em expiação, ou em provas e expiações, os dois. E aí a gente que escolhe. Se quer passar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais danada, não é? Ou simplesmente não sofrer com nada disso. A gente pode, nós temos as nossas escolhas. Por isso aquele do estudar. Mas não é só abrir os livros, não, olhar e ler o Evangelho, e lá ler o Médico Jesus, e lá ler sobre o Viana, o D'Ars, o Conde d'Ars, ler Edgar Armand, ler Bezerra de Menezes. Não é só ler. É tentar trazer para dentro de si o significado dessas leituras. Esse é o aproveitamento para os nossos espíritos. Deixa eu continuar aqui, porque eu já estou saindo, eu estou viajando. Sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida, das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não me conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? É um poema, mas ele é bem complicadinho da gente ler, se a gente só lê. Nós temos que parar para analisar, Aí fecho aspas aqui. Eu vou colocar uma mensagem, um pedaço de uma mensagem do Carlos Bacelli,
Ele escreveu isso depois de algumas conversas com ele, com o Chico Xavier, né? Isso está registrado lá no livro Minutos com Chico. Aqui ele escreveu assim: Chico tinha bons olhos, olhos espirituais, porque os materiais eram doentes, e não eram mesmo? Os olhos de Chico, ele quase cego quando morreu, né? Quando desencarnou, morreu o corpo dele, não foi? Mas ele tinha uma visão espiritual maravilhosa. Aí ele fala assim: nós, ao contrário, ele generalizou, ele falou tudo, eu acho que eu não sou assim, cegueta, né? Brincadeira, né? Ele fala assim: nós, ao contrário, temos na maioria das vezes boa visão física, mas aí espiritualmente, nossos olhos não conseguem captar as belezas que Chico Xavier observava, e fazia isso não pelas telas mediúnicas, ou seja, não só quando ele estava no trabalho, na tarefa, não é? Mas pelas lentes do homem comum, como qualquer um de nós, né? Ele se encantava com uma simples folha de planta, extasiava-se. Havia em Chico uma predisposição para captar a beleza, que se esconde em tudo que foi criado por Deus. Por isso, ele dizia que a vida era tão bela. Era bela porque Chico procurava a beleza nas pessoas e em tudo à sua volta. Fecho aspas. Alguém aqui já assistiu um vídeo que toca aquela música do Louis Armstrong? Ai, como que é o nome da música, gente? O Wonderful World, né? Então, o senhor já assistiu? Mais alguém? Mais uma lá no fundão, mais um. É uma música que Louis Armstrong, se for traduzir, ele vai falando das belezas que Deus cria, né? Porque Deus cria todo dia. Jesus não fala, meu pai continua trabalhando? Então não é Deus criou, Deus continua criando, né? Pelo menos eu entendo assim. E aí nesse vídeo ele vai passando, né? As florestas, as cachoeiras, as cataratas, todas as belezas do mundo, né? Os bichos, as aves, as plantações, os homens, né, nas suas diversas etnias, digamos assim. E ele vai mostrando, né, a música vai falando, e eles vão passando esse vídeo. Gente, é maravilhoso. Eu usei esse vídeo para dar uma aula, não é, sobre Deus. E eu sempre coloco, né, Deus, como que a gente vai projetar Deus? Não tem como, né? Então eu projeto Deus sempre nas criações dele. Cada um de nós, as coisas que nós vemos, graças a Deus, nós temos os olhos de ver. Podem não ser os olhos espirituais, não é? Mas são os nossos olhos materiais que podem ver toda essa criação de Deus e todas as criaturas dele, não é? E é isso que ele fala aqui para nós, não é? Então toda vez que se fala em Deus, eu vou lembrar sempre desse vídeo que eu peguei para dar essa aula, não é? E a gente acaba lembrando, né? Porque Chico procurava a beleza em todas as pessoas, né? Em tudo à sua volta. Tudo criação de Deus, não tem como fugir disso, né? Então, não nos deixemos assim fascinar pelos bens perecíveis, né? Qualquer que seja ali o brilho que essas coisas aparentem, porque são uma fonte, na verdade, em alguns momentos, dependendo da nossa postura e o nosso querer sobre aquelas coisas, podem ser uma fonte de trevas, né, para o nosso espírito. E como que nós queremos responder às nossas querências, né? De que forma? Será que nós nos satisfazemos com um simples microfone, ou nós queremos aquele que fica escondido, né? Aquele que o outro fala com a gente escuta do outro e não vê ninguém, estamos falando no meio da rua, parecendo um bando de maluco, né? Como fala o outro, então tudo conversando sozinho na rua, né? Então assim, a gente precisa ver aí, você não presta atenção no caminho. E aí você pode ser atropelado, você pode bater o carro, você pode bater em alguém, você pode machucar alguém, porque você não presta atenção em nada. Porque quando a gente está no celular, o que acontece quando a gente está no telefone? A gente se transporta para o lugar da onde o outro que nós estamos falando, nós vamos conversar lá. É como se o nosso espírito se deslocasse até lá. Pode prestar atenção, quando você está falando ao telefone,
você normalmente se transporta para o lugar onde a pessoa está. Normalmente você não fica ali na sua casa, você está ali sentado ou deitado, mas pode prestar atenção que você vê a pessoa que você está falando no telefone. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Então essas coisas aí que podem levar os nossos espíritos à treva, elas podem parecer ter luz essas coisas, né? Esses bens perecíveis. Mas elas se apagarão um dia, quando nós estivermos partindo, por exemplo, dessa nossa encarnação. Então nós estaremos vendo, não é, que numa existência onde ali não cabem algumas verdades, né, e sem alguma coisa aí com que nós possamos nos apresentar a Deus quando nós partimos de cá, não é? Então o nosso único e verdadeiro tesouro está junto de nosso Pai Deus, está junto de Jesus, não é? Que é o possuidor ali de todas as graças e de todas as coisas. Então, desde que nós nos compenetremos desta verdade, Deus sempre, não é? Será sempre o alvo de todas as nossas ações, de todos os nossos pensamentos, né? Que para Ele, na verdade, se voltarão de contínuo aí através dos nossos corações, não é? E quando a gente pensa em fazer uma coisa no bem, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está se ligando a Deus. Estamos nos ligando às criaturas e criações dele. Quando nós estamos pensando em fazer alguma coisa de boa, nós estamos nos ligando à boa espiritualidade, às boas energias, aos bons fluidos. Isso é ruim? Isso é maravilhoso, porque vai evitar de nós nos metermos, digamos assim, com a escuridão, com as trevas, com as coisas ruins, com os pensamentos não voltados para o bem, não é? E dessa forma, nós estaremos sempre voltados e juntinho de Deus, né? Que na verdade esse é o nosso norte. Quando se fala em libertação, quando se fala em ligação, quando se fala em melhora espiritual, quando se fala em reforma íntima, tudo isso para quê? Para ficar por aqui? Para ficar com o outro? Para ficar perdido? Não. Para nós chegarmos à nossa perfeição. Não é isso que nós queremos aqui, sermos perfeitos. Aqui nós não vamos conseguir sermos perfeitos, né? Nesse planeta Terra. Mas é o nosso caminho, é aqui que nós estamos no aprendizado dessa situação, de sermos felizes e ajudar muita gente também a ser junto com a gente, né? Aí quando Jesus fala assim, pequenino rebanho, não temais, e a frase é longa, né? Então Jesus dirigia aquelas palavras aos primeiros discípulos, né? Muito pouco, na verdade, ali em número. Isso comparando aí a grandeza da tarefa que eles teriam, né? Eram poucas pessoas para fazer a grandiosidade da obra de Deus e de Jesus, não é? Mas eles eram devotados, estavam muito atentos também em caminhar sem desvios, né? Pela senda do Senhor. E essas palavras, né, elas servem também a nós, os espíritas, que em número aí igualmente, digamos assim, reduzido para a missão que nos cumpre aí desempenhar, não é? E cada um de nós tem uma missão. Acho que eu até já falei sobre esse assunto aqui, né? Cada um de nós tem uma missão, principalmente a missão de melhorar a si mesmo. Eu não vou melhorar você, nem o moço lá, nem a menina ali, não é? Não vou melhorar ninguém. Cada um vai melhorar, tem a missão de melhorar a si mesmo aqui nesse nosso planeta Terra, a partir dessa reencarnação, não é? Então, nós precisamos ser como aqueles, né? Aqueles discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus, cheios de devotamento e muito firmes, né? Nos nossos próprios passos, sobre as vistas de Deus, não é? E cujas promessas devem ali, como os primeiros discípulos, confiarmos plenamente que nós seremos felizes, não é? Então a base é mais ou menos aquele, quando Jesus fala lá para o menino, né? Vendei aí o que possua, né? E distribua-o em esmolas. E isto não quer dizer que nós devemos nos desfazer de todos os nossos bens, não é? Do modo assim que nós tenhamos que ficar nós mesmos a pedirmos as esmolas, não é?
Seria um absurdo e bastante contrário a todos os ensinamentos do Mestre. Significa, na verdade, que a posse e a aplicação dos bens que nos pertençam, não é, devem ser isentas ali de egoísmo, isentas, né, e sejam santificados pela caridade também. Que as boas obras, né, as de ordem material, por exemplo, como também as de ordem intelectual, constituem ali as nossas únicas riquezas, que são indestrutíveis, porque como bens espirituais que são, representam ali o principal fator de todo o progresso moral que conduz, né, que nos conduz ali à perfeição, fazendo ali nos aproximarmos mais de Deus, como nós já comentamos. Na verdade, nós necessitamos ponderarmos, refletirmos a respeito, né, da melhor forma de como nós estamos utilizando aí os nossos olhares. Nós usamos os nossos olhares espirituais ou os nossos olhos materiais? Normalmente, mais os nossos olhos materiais, né? Então, qual que é a nossa visão pela qual nós estamos enxergando a vida, por exemplo, né? O que nós queremos a mais? O que nós acreditamos que nós podemos tirar? O que nós sabemos ou que iremos minimizar ou mitigar no nosso caminho, não é? Qual o caminho, por falar em caminho, qual o caminho que nós queremos seguir? Não precisa responder. Isso é muito íntimo de cada um, né? O que nós estamos decididos a encontrar, não é? A beleza, como via Chico Xavier, ou a maldade do mundo que nós vemos aí nesse mundão nosso, né? Eu mesmo falar assim, lembra da ferpa. Sabe o que é ferpa? Né? Não tem aquela parábola lá do cisco no olho? É uma ferpa, né? Um pedaço de madeira. Normalmente a gente põe um grandão assim no olho, né? Aquele pedacinho de madeira, aquela ferpa lá, que nós vemos nos olhos dos outros e esquecemos de olhar, não é? Aquela tora enorme que está nos nossos próprios olhos, né? Então, ou seja, nós procuramos os defeitos das pessoas, né? Não ri não. Ou, não é, verificarmos que igualzinho, né, a nós, eles também têm talentos, têm qualidades, não é só os defeitos, as toras que a gente vê no outro, né? E aí o Bacelli, o Carlos, no livro que nós mencionamos há pouco, Minutos com Chico Xavier, ele nos dá assim, várias opções de melhor utilizarmos os nossos olhares, né? Nos alertando que nós podemos focalizar, palavras dele, focalizar as oportunidades ainda inexploradas, ou ficarmos contemplando e analisando as portas que se fecharam. Simples, né? Se uma porta fechou, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar o braço e esperar que uma outra abra ao acaso, por milagre de Deus? Não, eu vou atrás de outra porta, de uma porta melhor, de um estudo melhor, de um trabalho melhor, de uma casa melhor, de uma pessoa melhor, de um amigo melhor, não é? A gente não pode? Deve, né? A gente deve, então. E aí, tudo isso, né, a gente precisa, assim, de certa forma, agradecer pelos amigos, não é? Que nos compreendem e aqueles que nos apoiam. Ou vamos aí ficar nos queixando, né, da incompreensão de alguns outros poucos amigos que não estão nem aí para nós, né? Nós podemos acreditar na esperança ou vamos optar, não é, por nós cultivarmos o nosso desespero. Tudo é escolha, tá vendo? Tudo é escolha. Então vejam aí, gente, quantas possibilidades para nós abrirmos os nossos olhos de ver, não é? De melhor utilizarmos aí os nossos olhares espirituais. Eu peguei lá no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 71, que foi nomeado como Olhos, em menção aí ao Evangelho, nesse Evangelho de Mateus que nós estamos lendo hoje, são escritos de Emmanuel, que ele nos dá o seguinte esclarecimento, abro aspas, eu vou ler, já vou terminar, tá bom? Quando eu li isso, né, esse texto de Emmanuel, eu me lembrei de um livro da irmã Cidufo, Se Teus Olhos Fossem Bons, né, ou Forem Bons. Aí começa assim, eu não lembrava que era de Evangelho de Mateus isso.
Mas está assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Olhos, patrimônio de todos. Todo mundo tem dois aqui, né? Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Vá prestando atenção. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios. Acabamos de falar sobre isso, né? Olhos de desencorajar as boas obras. Maldade, né? Ao invés de falar assim, olha que legal, você conseguiu fazer isso, nossa, olha, amanhã se você colocar um risquinho aqui vai ficar mais bonito ainda, né? Fazer com que o outro tenha vontade de melhorar, não derrubar, né? Olhos de frieza, olhos de irritação. Aí ele fala assim: se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia ao Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Fecho aspas. Então recordemos Jesus ao afirmar que os olhos maus nos levam sempre à escuridão, né? Isto é, nos levam ali a uma forma de viver muito sofrida, né? A felicidade, ela é muito mais do que isso, ela é mais uma questão de saber olhar a vida do que propriamente aquilo que nos acontece na vida. O que eu posso fazer amanhã? Já vou planejando hoje, para estar melhor do que hoje. E eu falo melhor em todos os âmbitos, né, da nossa vida, tanto espiritual, quanto moral, quanto intelectual. Eu estava assistindo hoje de manhã uma palestra de estudo sobre fluidos, né, sobre passes e tal. E aí o médico falou assim: leia 20 minutos por dia, independente da hora que seja, principalmente se você for deitar. Não liga a TV do quarto, pegue um livro. Leia um pedaço de um texto, comece a ler um livro. Os nossos olhos registram uma média de 150, 170 palavras por minuto. O dia tem quantos minutos? E a sua noite? Em 20 minutos, quantas palavras você não vai registrar? Então, assim, é mais importante uma boa leitura do que a gente ficar, por exemplo, no celular, assistindo uma TV, um jornal ruim, não é? Uma coisa ruim, uma notícia ruim. O importante é trazer luz para dentro de nós e para fora também. E quando a gente está lendo, a gente está ajudando a nós, ao nosso espírito e quem estiver muito próximo de nós, espíritos também, não é? Ou seja, nós podemos aproveitar tudo aquilo que nos acontece como uma dádiva dos céus, como uma lição que nos trará assim um grande aparato, um grande amparo, né, para os próximos dias. Sendo assim, nós estaremos mais fortalecidos, mais experientes, e aquilo que vier será como um pequeno grão de arroz no nosso caminho minado. E aí eu vou terminar falando uma frase do Bacelli. Chico Xavier era feliz porque ele tinha um bom olhar. E quanto a nós, já conseguimos enxergar quanta beleza há na nossa vida? Amigos, essa era a tarefa de hoje. Esse era o nosso bate-papo. Já passei 5 minutos, né? Pediram para eu fazer o encerramento, né? Então vamos nos colocando aí na nossa cadeira, apesar que eu acho que todo mundo está muito à vontade, não é? Nas suas cadeiras, nos seus assentos. Vamos assim permanecermos relaxados nos nossos ombros, no nosso pescoço, na nossa cabeça, no nosso corpo em geral. Imaginando, não, sentindo essa luz que desce do alto
e vai penetrando todo o nosso corpo, nosso organismo, todos os nossos órgãos espirituais e materiais. Essa luz prateada, meio rosada, meio azulada, que desce dos céus, nos imanta, nos acalenta e limpa todos os nossos miasmas. Nós somos gratos, Deus, Jesus, Maria Santíssima, São José, ao nosso mentor espiritual, como aos mentores espirituais desta casa, que nos trouxeram aqui para que nós pudéssemos nos reunir esta noite e falar um pouquinho das palavras de Jesus. Somos gratos e pedimos a esses amigos queridos que recolham todos esses nossos bons pensamentos, bons sentimentos. Se houver necessidade, que se faça uma asepsia, mas que os transforme em boas vibrações, que serão entregues a todo aquele que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Seja ela do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como das guerras havidas entre algumas nações. Os problemas com terremotos, maremotos, tsunamis, ciclone, vulcões, inundações, tempestades. Senhor, tende piedade de todos nós. Que essas boas vibrações sejam entregues assim a todos os cantos deste planeta Terra. Vibramos assim por toda a humanidade e mais uma vez somos gratos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, hoje, Senhora, enquanto não conseguimos entender os desígnios do Pai. Seja sempre luz em nossos caminhos. Muito obrigada, Senhora. Muito obrigada, senhores. Que possamos ir em paz para os nossos lares e lá entreguemos também toda essa luz, todas essas boas vibrações. Muito obrigada e até uma próxima.